Autoemoterapia. Autoemo, meu sangue me cura. Ué, mas se ele já tá lá dentro, por que ele não curou? Eu sou a doutora Daniela Richopo, sou biomédica, especialista em saúde integrativa. Sou ozonoterapeuta ortopédica e clínica, nutracêutica clínica, especialista em biorressonância magnética quântica e também estou cursando medicina veterinária. Porque cuidar de uma espécie só, como se não fosse suficientemente extenso, agora a gente está expandindo aí também para as outras espécies, que são as espécies animais. Vamos falar de autoemo? Eu decidi vir falar aqui hoje com vocês, não como uma especialista, mas como uma praticante. E mostrar para vocês a visão bioquímica e anatomofisiológica da autoemoterapia. Então sim, autoemo, meu sangue me cura. E eu quero que você também me ajude aqui no canal. Se você ainda não me segue, siga o meu canal, compartilhe, dá um coraçãozinho ali pra gente, deixa uma mensagem, tá? Pode ser um desenho. Por quê? Porque isso faz com que o algoritmo perceba que foi útil a informação e passe para mais pessoas, faça chegar em mais pessoas. Então vamos falar sobre autoemo. Eu sou praticante de autoemo já faz alguns anos e conheço, gente, milhares de praticantes de autoemo. Faço parte de algumas comunidades, administro algumas comunidades onde a gente troca informação, a gente compartilha relatos e isso deixa o coração quentinho. E como todo apaixonado pela autoemo, a gente quer que as pessoas saibam para que tomem as próprias decisões, para que façam as próprias pesquisas. E eu, como biomédica, como uma profissional da saúde, trago sempre o pensamento científico, tá? Eu vou deixar também para vocês aqui alguns artigos científicos, né, que se fala muito sobre artigo científico, mas eu vou tentar ser mais direta, tá? Sem tentar polemizar muito, mas mostrando o porquê nós, praticantes de autoemo, somos tão apaixonados e trazer essa visão científica. Primeira coisa, autoemoterapia, aquela prática onde a gente tira o sangue da veia e aplica no músculo. E para que ela serve? Então vamos pensar, eu nunca trago uma resposta, eu trago sempre um pensamento científico e tô aberta à discussão, tá? O nosso sangue, ele corre na veia. Se você cortar, quando a gente se corta, muitas vezes não sai nem sangue, não é verdade? Você já cortou alguma parte e falou assim, nossa, mas eu fiz um cortão e não saiu sangue? Porque o sangue, ele não tá solto, ele é uma nutrição do organismo que passa por encanamentos específicos, né? Por veias, por artérias, por capilares, nutrindo os órgãos. Então, o sangue está na corrente sanguínea. Beleza. Agora, por que eu tiro da corrente sanguínea e aplico no músculo, meu próprio sangue, a um custo ridiculamente baixo, que é uma seringa e uma agulha? Por que eu faço isso? Porque quando eu tiro da corrente sanguínea, que é onde ele fica, e coloco no músculo, que ele não é o lugar dele, as nossas células de defesa que estão na corrente sanguínea, são os monócitos que transitam na corrente sanguínea, quando existe uma injúria no organismo, isso não tem a ver nem com autoemo, isso tem a ver com o funcionamento normal, tá? Você pode discutir o que você quiser, só que o funcionamento do corpo é assim, tá? O sistema imunológico é assim. Você tá com o seu corpo bonitinho, quando acontece uma injúria no seu corpo, injúria é um machucado, a entrada de uma farpa ou até mesmo de um micro-organismo. As suas células de defesa circulantes no seu sangue, elas saem da corrente sanguínea até o local dessa injúria, até o local da entrada dessa farpa ou de alguma coisa. Ela sai, o monócito sai do sangue, muda de nome e muda de função, tá? Ele sai, ele se torna macrófago e ele vai até o local da injúria para tentar fagocitar, comer, digerir, exterminar aquilo. É assim que funciona o sistema imunológico, tá? É assim, por exemplo, quando entra um vírus. No momento em que ele começa a mostrar sinais, o corpo faz esse processo. Agora, quando eu tiro meu sangue da minha veia e coloco no meu músculo, eu tô colocando o sangue num lugar onde ele não costuma estar. Esse processo de imunidade vai acontecer. Por quê? Porque houve uma injúria, houve uma agressão ao organismo. Então, as células, os monócitos saem da corrente sanguínea, vão até o local onde isso aconteceu, chegando lá, e veio uma galera, viu? Veio uma galera. Chegando lá, esse monte de macrófago que foi lá para fagocitar, para comer, para eliminar, chega lá e fala assim, tá bom, isso tá no lugar errado, mas é meu, não tem nada ali de diferente. Essas células, o que elas vão fazer? Elas vão fagocitar,
vão reabsorver, vão digerir, vão fazer um monte de coisa que precisa ali naquele acúmulo de sangue. Só que a maior parte delas não volta mais para a corrente sanguínea. Ela continua no organismo de forma ativada. Então ela sai fazendo uma varredura no seu organismo para ver onde elas podem ser úteis. Você ativou com 5 ml ou com 10 ml distribuído, né, em cada músculo. Todos esses monócitos que viraram macrófagos já fizeram o papel deles ali, meio que falam assim, quer saber, célula local, dá um jeito de reabsorver isso. Só que eles estão ativados e eles saem fazendo uma varredura no organismo. Uma varredura. O que você fez? Você ativou o seu sistema imunológico. Você trouxe para ação células de defesa que estavam inertes, que estavam esperando o momento de agir. Sem fármaco nenhum, sem química nenhuma, sem nada, tá? Só com o simples ato de você tirar seu sangue e reaplicar no músculo. Então, ele sai fazendo uma varredura. E aí, sim, ela sai buscando célula defeituosa, sai buscando intoxicação, processos alérgicos. Então, a autoemo, ela apenas faz isso, estimula o sistema imunológico. E um corpo com mais imunidade, o que ele faz? Ele funciona melhor. Você vai impedir de você ficar doente? Não, mentira, não vai impedir, porque o vírus vai entrar. A diferença é que você tem mais células de defesa ativas, procurando, e às vezes ele encontra coisas que estão ali no meio, e já cria também mecanismo de defesa, no caso de vírus. Mas ele sai fazendo uma varredura. Por isso, a autoemo não é para doença. Nós, praticantes de autoemo, não a fazemos para doença. É lógico que a pessoa acaba chegando, porque a busca por saúde, a busca por terapias integrativas faz com que a pessoa em algum momento chegue na autoemo, tá? Só que ela não é para doença. E quando o praticante de autoemo, ele tem um foco específico, eu ouço muita gente falar, e aqui eu vou tentar responder muitas coisas que me perguntam, tá, gente? Por isso eu decidi fazer esse vídeo. Ele fala assim, nossa, eu tô fazendo, mas ainda não vi efeito na minha pele. A pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano, e ela reflete tudo o que tá de dentro pra fora. Então ela chega a ser até a última camada para mostrar um problema. Só que com a imunidade mais alta, outros problemas já estão sendo observados, e ela já tá agindo em outras áreas. Às vezes é a última que mostra, e às vezes não. Depende do organismo, depende da saúde, depende de como tá aquele organismo. Não somos receita de bolo, tá? Não somos receita de bolo, não funcionamos da mesma forma, graças a Deus, porque ia ser muito chato, né? Todo mundo igual. Então não é receita de bolo. A questão muito simples é, para que serve a autoemo? Para aumentar a sua célula de imunidade. E como que elas funcionam? É só pensar, um corpo com mais imunidade funciona melhor. Um corpo com mais imunidade, quando pega um vírus, responde mais rápido. Um corpo com mais imunidade, quando está passando por um tratamento, todo o tratamento concorre com o sistema imunológico. Então, se você eleva ele, você tem mais reserva para usar. A autoemo tem contraindicação? Não. É seu sangue, seu corpo e seu sistema imunológico. Então como que funciona a autoemo para quem tem um vírus? Então, vamos lá. Eu, particularmente, no geral, eu não sou adepta da autoemo ozonizada, embora eu seja ozonoterapeuta, tá? Eu não sou a favor. Por quê? Porque o ozônio, uma vez inserido na seringa com o sangue do paciente, ele vai esterilizar aquele sangue. Vai deixar estéril, vai matar tudo. E aí eu vou colocar um sangue estéril, vai ativar o sistema imunológico, porque entrou alguma coisa no organismo, o corpo já fala, que é isso? Vamos lá, galera, para descobrir o que é. E aí vão essas células de defesa. Agora, eu perco uma linha, eu perco uma forma de ação. Por quê? Se você tem um vírus recorrente no seu corpo, tá? Vamos falar, por exemplo, do HIV. E eu tenho relatos sobre isso, tá, gente? É muito lindo de participar disso, de ver como que tá acontecendo, tá? Uma pessoa portadora de HIV. O HIV é um retrovírus com transcriptase reversa, blá, 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 isso aqui, a hora que vocês quiserem uma aula de química, uma aula de virologia, eu faço. Bem, tem uma no meu canal, dá uma olhada lá no meu canal, e é voltado pra matéria de medicina veterinária, que tá anos-luz da gente, viu, gente? Da medicina humana. Medicina veterinária tá anos-luz. Então, vamos lá. Uma pessoa portadora de HIV.
Quando ela tira o próprio sangue, o sangue dela tem vírus. Tem vírus. Se você colocar o ozônio, você mata esses vírus. E o corpo vai ativar o sistema imunológico, mas vai perder a chance de fazer um reconhecimento porreta daquele vírus. Então, se você tira o sangue da pessoa, o praticante de autoemo, que tem HIV, ele tira o próprio sangue. Quando ele se reaplica, ele está reaplicando com carga viral. Essas células chamadas, nesse momento, porque o autoemo se faz uma vez por semana, tá? Uma vez a cada 5 ou 7 dias. Essas células daquele momento vão chegar e vão dar de cara com o vírus. De cara, vem uma galera e fala, uau, dei de cara com esse vírus. Então, o que ela faz? Ela começa a fazer um trabalho de reconhecimento para matar aquela galera que tá ali ativa. Então, você vai ativando, reativando e aumentando o seu sistema imunológico uma vez por semana, a ponto de você ter mais célula circulante capaz de pegar mais quantidade de vírus. Então, esse é o princípio anatomofisiológico e bioquímico da autoemo. Isso poderia ser, ou vamos dizer que se descobre um fármaco, tá? Que eu falo que só não é bom porque não dá dinheiro, né? Então, ninguém se interessa. Então, vamos dizer que se invente um fármaco que faça esse trabalho de elevar as células de defesa. Então, vai ter um benefício gigante em qualquer tipo de problema, tá? Então, a gente tá falando de vírus. Agora, vamos falar de célula cancerígena. O sistema imunológico, ele identifica as células que são diferentes. O que é uma célula? Uma célula, a bolinha minúscula, que faz um monte de coisa, mas que ela se replica e ela tem várias aplicações. E ela tem DNA. DNA é aquela fitinha, né, com as bases, que se formando é um código que cria outra coisa. Então, quando esses códigos estão criando uma nova proteína, uma nova célula, quando há defeito nesse código, cria-se células que são inúteis para o corpo, que são desfuncionais. Não cria proteína, não cria nada. Então, começa a criar um acúmulo de células pela modificação do DNA que não servem para nada, mas que fazem angiogênese, que criam novas linhas de circulação sanguínea e vão criando outra célula. Isso aí é uma neoplasia, tá? Uma neoplasia. É uma nova formação de células disfuncionais, que é o câncer, né? Que é o tumor. Então, o que é autoemo? Quando está o sistema imunológico alto? O sistema imunológico, ele reconhece o que é do nosso organismo e o que não é. Por isso, ele diferencia e ele vai lá e mata o que não é. Fagocita o que não é. Então, se a gente for pensar cientificamente, com mais imunidade, eu tenho a capacidade do meu corpo reconhecer muito antes células defeituosas, que são as células neoplásicas. Alergias, intoxicação, todo e qualquer problema. Problemas degenerativos. A autoemo só tem uma função. É a única coisa que ela faz no organismo. Elevar a célula de defesa. Por quê? Aconteceu uma injúria, o corpo manda a célula de defesa, ela vai ser utilizada. Se ela não for utilizada, ela sai fazendo uma varredura. É o GPS da doença. Então, a autoemo não é para doença. A autoemo é para saúde. Como o ozônio também não é para doença. O ozônio é para saúde. Para saúde, porque eu crio mecanismos no meu corpo, eu crio reservas no meu organismo que me ajudam a combater os problemas. Sejam eles agudo ou crônico, sejam eles de acontecimento imediato ou que já vem acontecendo no nosso organismo. É uma prática extremamente antiga, uma prática que no Brasil era feita pelos médicos, tá? Mas a gente sabe que a indústria farmacêutica teve um vulto maior na indústria da saúde, né? Então, coisas, por exemplo, que o complexo B, que antigamente a gente chegava tudo ramelento no pronto-socorro, já era aplicado um complexo B na gente para levantar a nossa saúde. Hoje isso foi tirado. Por quê? Porque complexo B é para saúde, não é para doença. E médico cuida de doença, né? Então, nós praticantes de autoemo somos apaixonados pela autoemo por causa disso. Porque a gente tem a possibilidade de ter algo mais ao nosso alcance para trabalhar a nossa saúde. Então, o médico continua tratando doença, né? Eu vou parar de tomar remédio que eu vou fazer autoemo. Não, quem te deu o remédio é que tem a obrigação de te acompanhar do começo ao fim e chegar no momento onde ele vai suspender o remédio. Ninguém pode fazer isso, apenas quem te prescreveu, que é o seu médico,
tá? A autoemo, ela é essa prática de saúde, antiga, milenar e utilizada no mundo inteiro há muito tempo, muito tempo. Existem muitos artigos científicos, principalmente na medicina veterinária, tá? E eu falo, pô, se tudo veio da medicina veterinária, né? Os remédios vieram de teste animal, o que é muito triste, mas veio, tá? Vamos falar real. É muito triste, mas veio. As práticas, os treinamentos de cirurgia veio do animal. Agora, por que o animal, ele é aceito esse tipo de prática, como a própria ozonoterapia, e na saúde humana não, na espécie humana não? É uma questão de interesse. Agora, o importante é que a gente saiba que há sempre algo mais a ser feito e que cada um procure esse algo mais a ser feito. Ozônio, autoemo, por exemplo. Se você toma um remédio, ela vai cortar o efeito? Não. Autoemo, ela só tem uma contraindicação. Transplantados no período em que estiverem usando imunossupressor. Ou seja, eu preciso baixar a imunidade desse paciente para não ter recusa de órgão. Por que a autoemo nesse momento não é indicada? Porque a autoemo faz o contrário, ela eleva a imunidade. Então, pessoas que passaram por transplantes ou que são usuárias de imunossupressor, nesse caso de recusa de órgão, não pode fazer, por uma questão básica, simples. A autoemo eleva e eu preciso baixar, porque senão eu posso ter recusa no meu corpo. Depois disso, o médico liberando, dizendo não há mais problema de imunidade, você, praticante, tem o livre-arbítrio de fazer, tá? Agora vamos lembrar de alguns tratamentos que baixam a imunidade. Antibiótico terapia. O antibiótico, ele não diferencia o que é célula sua do que é célula da bactéria. Ele sai matando tudo. Ele sai matando tudo. O antiviral sai matando tudo. Antimicótico sai matando tudo. Então, sempre que você faz um tratamento, é importante você fazer uma prática que eleve a sua saúde. Nós, praticantes de autoemo, fazemos isso. Fazemos junto. A quimioterapia. Gente, o antibiótico é quase que uma quimioterapia. Não faz diferenciação. Então, vai matando a célula e baixando o sistema imunológico. A gente vem subindo o sistema imunológico com práticas voltadas para a saúde e para a imunidade, tá? Então, acho que eu respondi aqui, eu não citei as perguntas, mas acho que eu respondi o máximo possível. E eu peço para você que chegou até aqui, compartilha esse vídeo. Compartilha o vídeo, né? Curte, comenta, deixa um coraçãozinho e segue o meu canal. Tá? É isso que eu peço pra você. Essa troca, né? Eu paro tudo aqui pra gravar vídeo pra vocês e eu amo as comunidades que eu participo. Pessoal, a gente é uma grande família, uma família de sangue. Que o nosso sangue, a prática da autoemo une as pessoas. Então, o nosso sangue é uma família de sangue nesse sentido, de estarem unidos pela prática da autoemo. A autoemo é barata, é uma seringa e uma agulha e um garrote, né? E a gente torce para que em algum momento a gente consiga ter isso de forma ampla, tá? Sabe? Acesso à saúde. Mas enquanto o acesso à saúde não vem de forma pública, apoiada, legal, caramba, 4, que ela venha em forma de informação. Então, que esse vídeo sirva não para você se tornar um adepto, você faz o que você quiser da sua vida, mas que traga pelo menos essa ideia do que desse algo mais que existe. E procure opções integratistas para que você, enquanto esteja remediando a doença, possa estimular a sua saúde, tá? E tem gente que hoje, tem gente que não toma remédio. Não é porque não decidiu não tomar por causa do autoemo, é porque chegou no momento que não teve mais necessidade. A imunidade está tão alta que já se regenera muito mais rápido, tá? Eu sou uma apaixonada pela autoemo, eu sou praticante de autoemo e trouxe aqui essa informação para vocês.